Olá, hoje a gente vai mergulhar nos conceitos bem fundamentais de estatística, sabe? Vem de textos de referência sobre inferência. A missão aqui é entender um princípio que ajuda a manter a consistência nas nossas estimativas e também dar uma olhada em como a gente mede quanta informação os dados carregam. Preparados? Vamos lá. Exato. O foco é em certas propriedades que a gente gostaria que os métodos tivessem para dar mais confiança nos resultados, né? Mesmo quando a gente olha para o problema de jeitos um pouco diferentes. Vamos começar com essa ideia de invariância, ou, mais especificamente, equivariância. Certo. Então, imagina aquele exemplo clássico. Tentar estimar a probabilidade P de dar cara numa moeda. A gente joga N vezes, vê X caras. Mas e se alguém resolver estimar a probabilidade de coroa, que é Q igual a 1 menos P, e contar as coroas, Y igual a N menos X? As conclusões sobre a moeda deveriam ser as mesmas, certo? Como é que a teoria garante isso? Pois é. É aí que entra o tal princípio da equivariância. Ele basicamente coloca essa intuição no papel, de forma mais rigorosa. Podemos pensar nele em duas partes que estão ligadas. Primeiro, tem a equivariância de medida. Se a gente muda a escala, tipo, de contar sucessos para contar falhas, a estimativa tem que mudar junto de forma correspondente. No exemplo da moeda, né? Se T de X estima P, cara, e T de N menos X estima Q, coroa, então T de X tem que ser igual a 1 menos T de N menos X. Faz sentido, né? A estimativa de cara é 1 menos a de coroa. Ah, sim, faz todo sentido. É uma transformação direta. Uma acompanha a outra. Mas e o método de cálculo em si? A função T e T. Boa. Aí entra a segunda parte, equivariância formal. O problema de estimar P e o de estimar Q, eles têm a mesma estrutura matemática básica. Os dois são parâmetros de uma distribuição binomial. E se a estrutura do problema é a mesma, a regra, o método que a gente usa para achar a estimativa, as funções T e T, também deveria ser o mesmo. Juntando essas duas ideias para o caso da moeda, a gente chega naquela conclusão. T de x igual a 1, T de n menos x. Ou seja, o jeito de estimar a chance de sucesso a partir dos sucessos tem que ser, no fundo, o mesmo jeito de estimar a chance de falha a partir das falhas, só ajustar a contagem. Garante uma simetria, sim. Entendi. Então, a equivalência meio que impede a gente de ter resultados diferentes só porque olhamos o mesmo problema de ângulos complementares. Isso. Tipo contar caras ou coroas. Mas essa consistência lógica, ela garante que o estimador é bom, que ele acerta o alvo com frequência? Ótima pergunta. A equivariância cuida da coerência da estrutura do método. Não fala direto da precisão de acertar o valor verdadeiro. Para avaliar se um estimador é bom nesse sentido, a gente olha outras coisas. Uma bem conhecida é o não viesado. A ideia é que, na média, o estimador acerte o valor real. A média da amostra, x barra, por exemplo, acerta na média a média da população μ. Certo, o não viesamento. Já ouvi falar. Mas mesmo entre os estimadores não viesados, uns são mais precisos que outros, têm variância menor. Eles variam menos em torno do valor real. E é aqui que fica interessante. Existe um limite teórico para essa precisão. Para qualquer estimador não viesado, a variância não pode ser menor que um certo valor. É o famoso limite de Kramer-Hall. Um limite? Como assim? Quer dizer que, por melhor que seja o método, tem uma barreira de precisão que a gente não passa, pelo menos para os não viesados. Exatamente isso. E o mais legal é que esse limite não é um número fixo igual para tudo. Ele depende do próprio problema. Especificamente de quão sensível é a função de verossimilhança a pequenas mudanças no parâmetro que a gente quer estimar. Sensível? Como assim? Pensa em sintonizar um rádio antigo. Se o sinal de uma estação é bem forte e o pico é agudo, um toquinho no botão já muda tudo, né? Ou você ouve bem ou perde o sinal. Isso é como uma verossimilhança muito sensível. Os dados te dão uma pista forte sobre onde está o parâmetro. Nesse caso, o limite de Kramer-Hall é baixo, permite estimativas bem precisas. Agora, se o sinal é fraco, difuso, você gira o botão e não muda muito. É mais difícil achar o ponto certo. A verossimilhança é menos sensível. Aí tem menos informação ali e o limite para variância é mais alto. A melhor precisão possível já não é tão boa. Ah, que analogia boa. Entendi.
Então, o jeito como a plausibilidade dos parâmetros varia com os dados, a tal da verossimilhança já carrega uma medida de quanta informação a gente tem. E isso define o quão preciso a gente poderia ser, na melhor das hipóteses, com um estimador não viesado. Implicitamente está aí a informação de Fisher, né? Exatamente. O limite de Cramer-Rao conecta essa informação que está nos dados e no modelo com a performance que nossos estimadores podem, no máximo, alcançar. Então, resumindo a nossa conversa de hoje, a gente viu o princípio da equivariância, que traz uma consistência lógica importante quando a gente reformula um problema. E demos uma olhada nessa ideia de que existe um limite, um piso para a precisão, o limite de Cramer-Rao. E esse limite está ligado diretamente à quantidade de informação nos dados que a gente percebe pela sensibilidade da função de verossimilhança. Isso mesmo, são conceitos teóricos, sim, mas eles fundamentam e guiam muitas das técnicas que a gente usa no dia a dia para analisar dados. E fica aqui uma pulga atrás da orelha, né? Se esse limite de Cramer-Rao define a medalha de ouro da precisão, mas só sob certas condições ideais, como não ter viés. E na prática, às vezes a gente até prefere um estimador que não chega lá, talvez com um pouquinho de viés, mas que seja mais robusto a dados estranhos, a outliers. Fica a pergunta, até que ponto essa otimalidade teórica deve guiar a gente, comparado com o desempenho no mundo real, que é sempre mais bagunçado? É algo para a gente pensar, né?